Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Oftcast. Como vocês estão vendo, um cenário diferente, um cenário muito bonito aqui. Estamos direto do Faco Brasil, primeiro dia de evento, um evento incrível em cirurgia de catarata, muita discussão interessante, muito networking. Quem não veio ao Faco Brasil está perdendo uma grande oportunidade, um evento super descolado, menos formal aí do que os eventos tradicionais e com muito aprendizado. Então a gente vai ao longo desses dias de evento trazer aqui para conversar com a gente várias pessoas super interessantes e com muito conhecimento, de uma forma leve, informal, e trazer conhecimento para vocês, tentar recapitular um pouco do que está acontecendo aqui no Faco Brasil. E para esse primeiro papo, estou tendo a honra aqui de receber dois caras super inteligentes, ótimos cirurgiões e que vão ter muito a contribuir num assunto que é instigante e que é desafiador e, ao mesmo tempo, né, um dos assuntos que mais se estuda hoje em dia em catarata, que é biometria. Então eu queria dar as boas-vindas ao Dr. Ivan Corso, Dr. Felipe Taguchi. Vai ser um prazer bater um papo com vocês. Muito bom aí. A gente agradece o convite aí, Bernardo, e também a parceria de vocês estarem aqui com a gente, cobrindo o evento aí. Não só cobrindo o evento, mas também o Bernardo foi palestrante hoje de uma aula sobre análise macular e foveal em pacientes pré-operatório de catarata e lentes premium, que foi um show à parte aí, então parabéns. Prazer totalmente meu, Bernardo. Pô, parabéns aí pelo curso e pelas dimensões aí que vocês alcançaram, cara. Cada vez os formatos, né, mais inovadores. Pô, excelente, cara. Parabéns. Valeu, então, pessoal, o assunto aqui é biometria. E eu vejo muita gente inexperiente em LEOs Premium, em catarata, que tem muito medo desse tema, assim. Às vezes a pessoa não indica uma lente Premium porque ele não sabe ou tem medo de fazer o cálculo, de errar ali a biometria, porque a gente se depara com várias fórmulas. Cada trabalho diz que uma fórmula é melhor que a outra, você não sabe muito bem o que você usar. Você não sabe se você pode confiar no aparelho, se você tem que jogar na calculadora, né? Então tem múltiplos aparelhos também, então isso é um mundo à parte. Eu queria abrir aqui perguntando para o Ivan, que ele deu uma aula muito bacana sobre isso, né? Mostrando assim, para cada tipo de olho, né? O que tem de mais evidente, de maior evidência em relação a cada fórmula. Cara, o que você acha que é, assim, como é que você poderia resumir hoje, assim, como que a pessoa que está começando ou que não tem tanta experiência, poderia utilizar todo esse arsenal de fórmulas para calcular a lente de uma forma mais prática? Eu acho que a galera realmente hoje se assusta com o tanto de informação e de possibilidades de cálculo que a gente tem atualmente, né? Lá atrás era muito raro você ter acesso a mais de duas fórmulas, inclusive em hospital escola, que já tinha um biômetro mais defasado, então estava sempre mesmo, mais ou menos naquelas mesmas de sempre. Hoje não, hoje você abre o navegador e tem quase dezenas de fórmulas disponíveis diferentes e você fica realmente, se você não está muito habituado, se você já não está com uma certa prática, fica um pouco perdido aí no que fazer. Acho que a dica para quem está começando seria pegar uma fórmula, não precisa ser a melhor do último trabalho que saiu semana passada, mas alguma fórmula que você tenha um acesso relativamente fácil, e essa parte do acesso hoje em dia é muito mais tranquilo, e tente criar um pouco de coro, digamos assim, com aquela fórmula. Então tenta entender como ela funciona, tenta operar, ver os resultados, ver como ela está agindo com você, ver onde você está tendo melhores resultados, onde está tendo piores resultados, onde você está mais tranquilo e onde você não está. Aos poucos você vai criando mais experiência, você vai se sentindo mais confortável, você vai entendendo quais são as dificuldades do seu equipamento e da sua fórmula, e a partir disso você pode ir usando fórmulas extras, segmentando seus pacientes para alguma fórmula específica. Hoje, talvez, a aula tenha sido até um passo à frente do que esse primeiro passo de quem está realmente no início da sua carreira de cirurgião intraocular. Que eu acho que nesse início mesmo, o importante é você começar a entender um pouco como as coisas acontecem e checar os seus resultados, que é uma coisa que muitos residentes ou fellows de início não fazem, eles não checam os resultados. Então eles não vão ver lá na biometria quanto que era que estava falando que ia dar e quanto que ficou realmente. Eles não anotam isso, eles não colocam numa planilha e vão seguindo. Eles não avaliam se eles estão induzindo astigmatismo ou não. E tudo isso você consegue fazer num hospital de escola sem lente difrativa, sem lente tórica. Lente tórica você pode calcular para todos os seus pacientes. Você não precisa obrigatoriamente colocar ela. Quando você for implantar uma lente difrativa, você já vai ter muito mais insumos. Você já sabe o que ali fazer. Você já pode marcar o olho do paciente, mesmo não colocando uma tórica, para você aprender a marcar. Não vai esperar você ter um paciente com uma lente tórica indicada, pai de um amigo,
para fazer a sua primeira marcação na córnea. Então, se você utilize essas oportunidades que você tem antes do que realmente você precisa saber, para já ficar mais tranquilo, mais confortável, né? E assim também, né? O Ivan comentou uma coisa importante que é, e ninguém calcula o CIA também, né? Então, muitas vezes, você não precisa estar numa frente de uma lente tórica ou de uma neopremium para você calcular o astigmatismo que você induz, né? E isso é uma informação que você precisa, né, para fazer o cálculo da tórica. Tudo bem, você pode assumir um CIA baixo, jogar numa posição da sua incisão padrão, que dependendo do astigmatismo não vai mudar tanto o seu cálculo. Mas aproveitar a oportunidade, essa questão da consistência do resultado, você saber o que esperar de performance da forma que você está usando, eu acho que é fundamental. Também seria a dica aí, que eu acho que vale ouro, né? Se você pudesse, Ivan, resumir assim, porque, poxa, tem Barrett, tem Kane, tem Hill, tem várias fórmulas, mas se você pudesse resumir assim, para cada, vamos dizer assim, vamos simplificar, tá? Então, olhos curtos, olhos médios, olhos longos, e aí depois eu vou passar para o Taguchi falar dos casos mais especiais, pós-refrativo. Então, assim, tem diferença entre elas de desempenho? Qual que você usa no seu dia a dia? Quando que você considera, por exemplo, multifórmulas, usar a calculadora da Eskers, por exemplo? Então, baseado em evidência, existe uma diferença pequena entre elas, que clinicamente pode ser irrelevante. Então, a gente sabe que tem essa corrida do ouro em relação às fórmulas e cada autor quer que sua fórmula tenha um resultado melhor do que as outras. Então, a gente tem uma cascata de artigos científicos saindo aí de forma constante e é sempre essa corrida mesmo. Um tá um pouquinho para frente, outro um pouquinho para frente. E no fim das contas, a gente tem pelo menos 4 ou 5 fórmulas que elas estão num nível muito semelhante para alguns casos específicos. Na minha opinião, uma lente que ainda é uma fórmula que ainda é uma boa all-around, uma fórmula que funciona bem para a grande maioria dos casos é a Barrett. Ela já está mais consagrada, ela já está muito mais gente está acostumada a usá-la. A gente tem um track record dela muito maior, de pelo menos 10 anos aqui no Brasil. Então, por enquanto, uma bola de segurança, digamos assim. É a principal fórmula que eu uso para a grande maioria dos casos. Como eu falei na aula, tem alguns casos que a Barrett ainda não funciona bem, e isso eu não estou contando pacientes pós-refrativo ou com córneas irregulares, estou falando pacientes só avaliando curvaturas maiores e menores e axiais maiores e menores. E os pacientes que a gente sabe que tem um pouco mais de dificuldade com essa fórmula são os pacientes com olhos mais curtos. Então, a gente tem erros sistemáticos da Barrett em olhos mais curtos, e nesses casos eu acho que é interessante utilizar uma nova ferramenta, que já não é tão nova, mas que não é todo mundo que já está acostumado a utilizar, que é a calculadora multifórmula da Eskers. Então, lá na multifórmula, você tem todas as fórmulas que são as mais indicadas para olhos curtos. Dentre elas, a que estaria aí na frente da corrida do ouro é a Cook K6. Mas tem outras fórmulas que funcionam também. E aí, se você prefere utilizar uma delas, se você quiser fazer uma média aritmética dos resultados que saem lá, se você quer deixar ele ali um pouco próximo de uma miopia baixa ou mais da himetropia, aí eu acho que é mais um gosto pessoal e todos esses approaches funcionam bem. É só você entender melhor como estão sendo seus resultados, aquilo que a gente já falou, e ir se ajustando para ter um melhor resultado possível. Tocou num ponto interessante, eu vou até perguntar para o Taguchi, porque a gente recebe muita dúvida, assim, às vezes, de aluno que manda ali o printout ali da calculadora da Eskers, tem várias fórmulas e, eventualmente, né, são indicadas dioptrias diferentes, né? E aí eles, poxa, o que eu escolho aqui? Barrett tá dando uma coisa, Kane tá dando outra coisa, K6 tá dando outra coisa, então, assim, na prática de vocês, o que vocês fazem nesses casos? Vocês têm uma de preferência que vocês seguem? Ou você falou de média aritmética? Como que você faz, Taguchi? Bom, Bernardo, eu geralmente faço uma média, mas tendendo a levar em consideração os resultados mais miópicos, dependendo, claro, do objetivo que eu quero, mas supondo uma lente monofocal, né? Onde eu quero entregar uma visão que seja satisfatória para a distância, eu colocaria um resultado mais para o famoso primeiro miópico ali, né? Mas aí eu selecionaria as fórmulas que estão mais, portanto, as lentes mais potentes, né? Para que se eu errar em favor da miopia. É interessante porque existe uma diferença, né? O Ivan citou, a gente estava até conversando antes, né? E você acabou comentando na sua pergunta anterior também, que cada estudo que sai, esse ranking das fórmulas, ele é diferente.
E não sei se por acaso ou não, sempre a fórmula do primeiro autor do estudo é a que desempenha melhor. Então, é Ou dos difícil, amigos do né? primeiro autor. Então, assim, uma maneira que eu ficava pensando, que talvez pudesse ser realizada, é tentar comparar, fazer um agregado desses estudos e ver quais fórmulas estariam sempre bem ranqueadas, né? E existem as figurinhas carimbadas, né? Kane, Barrett, a Evo também tem se mostrado muito boa. Então, são fórmulas que provavelmente darão bons resultados, né? Então, essas fórmulas levaria mais em consideração. Tem um dos estudos que aponta, na hora que eles fazem um ranking, existe um índice, né, que é o índice de performance da fórmula, que ele vai levar em consideração tanto o desvio padrão médio, ou seja, o quanto que numa amostra, né, eu vou ter a minha média mais próxima do zero ali do erro preditivo, e também, desculpa, ele é a média, né, e o desvio padrão, que eu tinha citado anteriormente, que seria justamente para pegar os outliers, né? Então, nesse ranking, a Hoffer QST, por exemplo, que é uma das fórmulas que está na ESCRS, ela teve um desempenho muito bom. Mas quando você vai olhar, quando você faz o cálculo, geralmente ela é a que destoa na Hoffer, na multifórmula da ESCRS. E tem um outro estudo mais recente que comparou as fórmulas da ESCRS também. E como que elas se comportavam umas em relação às outras dentro da própria calculadora, de concordância, né? E a performance. Aí eu acho que talvez seja um resultado mais próximo da vida real, que é você jogar o dado lá e ver como que cada uma vai performar. E esse estudo manteve uma boa correlação entre Barrett, Kane, por exemplo, e a Hoffer QST realmente ela às vezes destoa. Outras coisas que a gente percebe, às vezes a Hill, às vezes a Pearl. Então são fórmulas que destoam um pouquinho mais. Podem estar certas em algumas situações, inclusive a Hoffer é uma das que mais pontuou naquele outro índice. Talvez as outras estejam levemente erradas, mas assim, quando elas discordam, eu ainda vou em favor da maioria, pesando mais essas fórmulas que a gente sabidamente tem resultados mais consistentes. E o Taguchi tocou num ponto interessante aí, que às vezes a gente fica discutindo muito qual a fórmula que chegou mais próximo do zero ou do target que você tinha imaginado, só que a gente não discute, nem sempre está discutindo a dispersão, o desvio padrão, né? Então você pode ter duas fórmulas que o resultado médio dela foi melhor do que a outra, mas ela tem uma dispersão muito grande, enquanto a outra tem uma dispersão pequena. E aí qual que é melhor? Você prefere ter uma lente que em cada 6 pacientes ela acerta no alvo, mas a cada 4 ela erra 1,5? Você prefere essa fórmula ou você prefere uma fórmula que em todos ela erra no máximo 0,25? Talvez ter essa que tem menos dispersão, né? Exatamente. E em casos de lente tórica, Ivan, qual que é a sua preferência? A gente sabe que cada vez mais a gente indica lentes tóricas. Até o Arthur comentou, né? Dependendo do astigmatismo, se for contra a regra, mesmo baixíssimos astigmatismos, a gente tende a indicar a liu tórica hoje em dia. E qual que seria a sua preferência de fórmula para calcular a liu tórica? Continua sendo a Barrett, só que a diferença é que aí eu já uso o cálculo nativo dela dentro do IOL Master. Obviamente, não são todas as pessoas que estão em um hospital grande têm acesso a uma tecnologia dessa, mas eu acho que o grande benefício disso, e também foi algo que o Taguchi falou depois na discussão que teve depois da aula dele, é o erro de input de dados. Então, já aconteceu comigo, já aconteceu com outros médicos na instituição, e simplesmente a hora que você vai digitar 43.26, você digitou 41.26 e nem percebeu. E do nada você tem uma lente que foi calculada errada, não porque a fórmula estava errada, ou porque a ceratometria estava errada, ou porque o biômetro estava regulado, não. Porque na hora de digitar um número na fórmula na internet, você cometeu um erro. Isso pode acontecer com qualquer um. Obviamente que a gente tem que rechecar, tem que olhar, ver se você escreveu direito, mas uma hora passa. Principalmente a hora que você vai aumentando o volume de cálculos. Então, para mim foi, não só para mim, mas para o hospital como um todo, foi um grande ganho de fluência diagnóstica, mas também de processo e de segurança do paciente, você ter o cálculo dentro do biômetro, ele já sair para você. Obviamente que em algum caso ou outro eu faço algum ajuste, eu checo uma ceratometria de um tomógrafo, por exemplo, ou escolho
No próprio biômetro eu consigo escolher um pouco mais míope, um pouco mais hipermétrope, eu consigo escolher se eu quero 1 grau a mais de cilindro ou 1 grau a menos. Então isso tudo eu consigo ajustar, mas sempre dentro do cálculo nativo. Então, e no acho caso que isso é a bem interessante. Barrett Total Keratometry, né? Que é exatamente a Barrett Total Keratometry. O iOS 700 faz também ela só com o K anterior. Então você pode já usar isso no iOS 700 mesmo que você não tenha o TK instalado. E outros biômetros hoje em dia já fazem isso também, então não é uma exclusividade do aparelho. O Ivan, você usa o TK mesmo nos casos normais? Eu uso para todo mundo. Por processo. Sim. Esse é um ponto que eu vou bater de novo aqui na tecla, que é a questão do processo, né? Porque quando a gente fala até dessas fórmulas mais novas, não necessariamente você precisa usar uma fórmula tão nova para você conseguir uma consistência, uma acurácia grande. O segredo maior talvez esteja na otimização do processo e da constante. Então a gente pega excelentes cirurgiões, por exemplo, usando uma Holiday 1 e através da consistência de você fazer sempre no mesmo biômetro, né, utilizar sempre a mesma ceratometria, você consegue ir refinando o seu cálculo, saber o que esperar da entrega desse cálculo e com isso atingir assim, um desvio padrão até menor, por não utilizar vários cálculos, várias ceratometrias diferentes, e uma boa acurácia, um erro preditivo bastante baixo. Então, aquilo que a gente falou no começo, de compilar os casos e tentar otimizar o processo, e até entrando nessa parte, né, que a indústria migra para isso também, de tentar cada vez mais fazer uma via única que te permita monitorar o resultado e refinar, aprender ao longo do processo e ir refinando, né, fazer um back propagation aí, né, no caso da IA, enfim, para você saber aonde que foi ali o desvio e ir corrigindo isso ao longo do caminho. É isso que o Ivan falou também de workflow, né? Todas as empresas estão falando muito disso, né? Para ser uma coisa muito mais menos dependente de processos manuais e isso aumentando muito a segurança do paciente. E já chegando mais na reta final da nossa conversa, queria perguntar para o Taguchi dos casos especiais, que foi até muito tema da sua aula. Sobretudo casos especiais, digamos assim, mais do dia a dia de quem ouve a gente. Por exemplo, pós-refrativa, ceratocone eventualmente, né? Quais são ali as fórmulas recomendadas e os ajustes necessários nesses casos? Toda vez que a gente vai falar de pós-refrativa, né, existe um mundo. Pós-refrativa, ceratocone, enfim. Porque todos os casos não são iguais, né? Você vai ter variações, que muitas vezes são variações grandes entre cada caso. Especialmente quando a gente fala de cone e RK, por exemplo, né? Mas vindo um pouco para o lado normal. Quando a gente entra no domínio ali do pós-refrativo, já existe uma queda natural da performance dessas fórmulas, né? Mas ainda é alto, tá? Para uma fórmula, vamos dizer, para um olho normal, médio, hoje eu teria em torno de 85% de acurácia, mais ou menos. Para um cálculo pós-refrativa de um olho também normal, isso aí cai para em torno de 75%. Então, existe essa perda de 10%, mas note que 75% é um valor alto hoje em dia, né? Então, você não precisa abdicar de colocar, né, a gente está falando aqui de lentes premium e tal, de abdicar uma lente premium nesse caso por conta da imprevisibilidade da fórmula, né? Você consegue ajustar esses fatores. E quando escolher a fórmula, né, a calculadora da Eskers hoje também oferece a possibilidade de colocar um pós-refrativa e que você já sai com 3 fórmulas ali. Então você já sai com a Barrett, a Evo, vou me perder aqui na terceira, não vou citar, mas você já teria essa opção embutida na calculadora. O clássico é usar uma Barrett TrueK, tá? Mas o importante, né, para quem escuta a gente, é que você use uma fórmula adequada para essa situação. Então tem que se usar uma fórmula pós-refrativa. Isso já evita a maior parte do erro biométrico, tá? Indo para o ceratocone, a gente também tem a opção Kane ceratocone e Barrett ceratocone, tá? Hoje em dia eu acho que das soluções prontas, são as mais fáceis de alcançar e que têm bons resultados. E isso, claro, nos casos extremos, todas vão performar mal também, né? Então, não tem a fórmula mágica ainda para esses casos, né? Mas lembrar desses ajustes. Então, pós-refrativa, calculadora da Eskers oferece bons resultados, Barrett TrueK, e para cone, Barrett TrueK ceratocone, Kane ceratocone também.
Perfeito, acho que foi uma discussão bem bacana, acho que a gente trouxe aí muito do que teve nas aulas de vocês aqui, aí vai ajudar muito quem está ouvindo a ter um ponto de partida de onde estudar e onde se aprofundar nesse assunto de biometria. Então eu queria agradecer muito o convite do pessoal do Faco Brasil para a gente estar aqui, convidar todo mundo a participar do Faco Brasil, engajar na comunidade Faco Brasil e agradecer os nossos convidados por terem contribuído bastante com o podcast. Muito obrigado, Ivan, Taguchi, um abraço. Valeu, Bernardo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu, gente. Tchau, tchau.